a revisão da vida toda se aplica à pensão por morte? Posto de outra forma, o dependente que recebe pensão por morte pode pedir a revisão da vida toda? Vejamos, se você não sabe do que estamos falando, a revisão da vida toda foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 1º de dezembro de 2022. E consiste basicamente no seguinte: a possibilidade de se incluir no cálculo para a concessão do benefício previdenciário todas as contribuições que você fez durante a sua vida. E com isso, você vai escolher uma das duas regras que foram objeto de discussão lá no Supremo Tribunal Federal. E o STF disse que sim, você vai escolher a regra que lhe for mais favorável, que lhe for mais vantajosa. Portanto, a revisão da vida toda ela tem como objetivo aumentar o valor do seu benefício mensal, além da possibilidade do recebimento de valores atrasados. E nós conhecemos casos em que o segurado, após pedir a revisão da vida toda, aumentou o seu benefício mensal de um salário mínimo para o teto da Previdência Social. É como se você recebesse atualmente R$ 1.302 e passasse a receber o mês que vem R$ 7.500, mais de R$ 7.500. Então, se você ainda não sabia do que se trata a revisão da vida toda, é basicamente isso. E foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto você pode. Agora, vamos responder ao questionamento que eu fiz na introdução do vídeo. Eu fiz a seguinte provocação: no caso do pensionista, aquela pessoa que recebe pensão por morte, também pode pedir a revisão da vida toda? Calma aí, antes nós precisamos compreender o seguinte: o artigo 75, estou lendo aqui, tá? Da Lei 8.213 de 1991, diz que a renda mensal do benefício de pensão por morte é calculada com base no valor da aposentadoria do instituidor. Então veja, vamos compreender essa situação? Se o instituidor recebia R$ 7.500, em tese o valor da pensão também será de R$ 7.500. Não vamos entrar aqui na questão das cotas, né, que são a divisão ali entre os dependentes, e nem daquela mudança que tivemos com a reforma da Previdência em 2019, por meio da emenda constitucional número 103, para facilitar a compreensão. É apenas uma questão didática, tá? Partindo desse princípio de que o valor da aposentadoria também será o valor da pensão por morte que o instituidor deixa para os seus dependentes, nós precisamos compreender o seguinte: dessa forma, por ter sua renda mensal inicial calculada com base no benefício de aposentadoria do instituidor, a revisão da vida toda também pode trazer proveitos econômicos aos beneficiários da pensão por morte. Ora, se a regra para a concessão da aposentadoria do instituidor pode se utilizar da revisão da vida toda, o dependente que recebe a pensão também pode aproveitar-se dessas mesmas regras, se isso vai lhes trazer benefício econômico. Em outras palavras, vai aumentar o valor do seu benefício da pensão por morte? Então você pode. Então veja, o que é que nós precisamos compreender aqui? Se o benefício do instituidor, se o instituidor tinha uma aposentadoria e era revisável, a pensão por morte também será. Vamos facilitar essa compreensão? Para pedir a revisão da vida toda, nós sabemos que você tem que preencher alguns requisitos, como, por exemplo, o tempo de aposentadoria e verificar se você teve boas contribuições antes de julho de 1994. Essa informação de boas contribuições não é tão importante e eu já retorno aqui. Agora, você deve ter menos de 10 anos da concessão do seu benefício previdenciário
para pedir a revisão da vida toda, ficando limitado esse marco temporal, esse tempo de 10 anos, até 12 de novembro de 2019. Essa é a regra geral e eu já retorno aqui. Vamos voltar para os valores das contribuições. Eu disse ter boas contribuições antes de julho de 1994. Por que essa informação não é tão importante? Vejamos, antes de ajuizar a ação da revisão da vida toda, você deve fazer os cálculos previdenciários. E é por meio desses cálculos que você vai verificar a viabilidade econômica da ação. Como assim, Walter? Fiz os cálculos. Não aumenta o valor do meu benefício mensal e nem possibilita o recebimento de valores atrasados. Eu vou entrar com essa ação? É óbvio, é evidente que não. Não vou ajuizar a ação porque isso não vai me trazer nenhum proveito econômico. Então não faz sentido, não tem por que ajuizar essa ação. Por isso que é de suma importância realizar os cálculos antes de ajuizar a ação da revisão da vida toda, em que pese o magistrado, via de regra, caso você cometa esse erro grosseiro de ingressar com uma ação mesmo sem nenhum proveito econômico, ele vai embasar a decisão dizendo que não pode reduzir o valor do seu benefício pelo princípio constitucional da irredutibilidade do valor do benefício. Mas não vamos correr esse risco e nem cometer esse erro, perfeito? Então, antes de tudo, realizar os cálculos para ajuizar a ação. E no caso do pensionista, você já percebeu que ficou claro que pode sim, assim como o instituidor, o titular de um benefício previdenciário, o dependente pensionista também pode sim ajuizar a ação da revisão da vida toda. Vamos voltar lá agora para o tempo, o prazo de 10 anos que a gente chama no mundo jurídico de decadência. O artigo 103 da Lei 8.213 diz que o segurado, regra geral, tem 10 anos para pedir qualquer tipo de revisão do benefício previdenciário. No caso da revisão da vida toda não é diferente. Passou desse prazo, você não tem mais direito porque operou o instituto da decadência. Agora, essa decadência ficou limitada a 2019, especificamente a 12 de novembro de 2019. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa que deu entrada na sua aposentadoria em 2018. Por alguma razão, e isso não é difícil de acontecer, tem acontecido inclusive com mais frequência do que aquela que desejaríamos ver, o INSS conceda o benefício, por exemplo, só em 2002. Veja que 2019 ficou para trás, mas nesse caso não se opera a decadência. Por quê? Você deu entrada no benefício antes de 2019 e não depois de 2019. A concessão que saiu em 2022. Portanto, nesse tipo de situação, mesmo passando dos 10 anos, você pode pleitear a revisão da vida toda. Outra situação hipotética. Suponha que você preencheu todos os requisitos para pedir a sua aposentadoria, mas você não o fez. Você preenche todos os requisitos, mas não vou pedir a minha aposentadoria agora. Nós estamos diante do Instituto do Direito Adquirido. Eu dei entrada na minha aposentadoria somente em 2022. Nesse caso também você faz jus, porque quando você preencheu os requisitos foi antes da reforma da Previdência de 2019. Só se você se aproveitar de alguma regra, algum outro instituto depois de preenchidos os requisitos. Agora, preenchi os requisitos e cessei. Não fiz mais nenhuma ação que inovaria a concessão do meu benefício. Foram aqueles e ponto. Então, nesse caso, também você pode pleitear a revisão da vida toda.
Vamos recapitular? A revisão da vida toda se aplica à pensão por morte? Sim, se o benefício do instituidor era revisável, a pensão por morte também será. Ou seja, se se tratar dos mesmos requisitos, você pode pedir a revisão da vida toda. O prazo vai depender da situação, mesmo que seja depois dos 10 anos, se foi por causa do INSS ou você preencheu os requisitos e está diante do Instituto do Direito Adquirido, você também pode pleitear mesmo após a decadência. Agora me diga uma coisa, você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.